Desculpa. Não tem problema. Bom, boa noite a todas, que a paz de Jesus esteja conosco. Então, nós retomamos aqui o capítulo 5, como fizemos nos capítulos anteriores, a gente continua a dividir. Esse capítulo é um capítulo muito complexo, e eu diria que, se a gente for fazer uma comparação com o capítulo 4, fica bem claro esse lado binário, né, dos espíritos mais evoluídos com os espíritos mais atrasados, como nós, né? Então a gente vê que o mentor do trabalho, trabalho mediúnico, chega naquela instituição espírita, espiritista, o nome dele é Irmão Clementino, e ele chega 2 minutos antes. Então, para a gente entender que a nossa pontualidade é extremamente importante para o trabalho. Esses espíritos evoluídos, eles são extremamente ocupados. Então, a gente imagina, por exemplo, se a gente estivesse trabalhando com alguém de uma empresa de alto escalão hierárquico, a gente não chegaria atrasado numa reunião com essa pessoa. Da mesma forma, com uma reunião, a gente, porque não está vendo esses espíritos super evoluídos, a gente muitas vezes malbarata, a gente acaba se perdendo, se apegando a rotininha, coisas menos importantes e atrasando, se esquecendo de que eles chegam sempre na hora, né? A outra coisa, a gente vê o perispírito dele todo iluminado, com uma luz imensa, a um ponto que ele tem que se apagar. Ele tem que diminuir esse benfeitor, ele tem que amortecer o seu elevado teor vibratório para conseguir fazer a ligação com o médium, com o Raul. Então, comparando com o capítulo 4, a gente vê aqueles espíritos que estavam ainda nesse nível de sofrimento, de ignorância, um com o braço atrofiado, o outro com amnésia, e a gente vê aquela carga pesada vibratória, e de repente a gente vê esse espírito evoluído, como o seu perispírito tem uma característica muito diferente. E o que a gente tem que concluir sobre isso? Que a mente controla tudo, né? Enquanto a gente está encarnado e enquanto a gente é desencarnado também. Isso do Clementino ter de graduar o seu pensamento e a sua expressão com a capacidade do Raul é impressionante. Isso chama atenção para a gente, por quê? Porque nós ainda, como seres ignorantes que somos, né? Porque a gente faz coisa errada, a gente fala mal dos outros, a gente tem pensamento pessimista, a gente reclama da vida, tem doença e acha ruim, briga com Deus. Isso faz com que a nossa carga vibratória seja muito pesada. Com isso, qual, qual a qualidade dos espíritos que a gente vai ter mais facilidade para se encontrar? São exatamente esses espíritos ignorantes. Então, esse trabalho que a gente tem que fazer interior é muito grande, se a gente quiser conseguir manter essa ligação com os espíritos mais elevados. Por isso que Jesus falou: vigiai e orai, né? Então, a gente vê que o Clementino ele tem que ajustar, ele tem que se ajustar às possibilidades, tanto quanto um técnico de eletricidade controla a projeção de energia segundo a rede dos elementos receptivos. Então ele está aí se adaptando com o canal que ele vai estar usando, né? Outra coisa, a gente vê que existem raios fulgurantes. Então, quando a gente fala que nosso pensamento é energia criadora, nosso pensamento é luz. Nesse capítulo, nosso pensamento bom, né? Nesse capítulo, a gente vai compreender que nesse intercâmbio mediúnico existe aí uma corrente eletromagnética, né? Que nós, como médiums, a gente percebe que no nosso corpo acaba se transformando em partes diferentes desse sistema. E aí, André Luiz explica para gente que o nosso sistema nervoso, os núcleos glandulares e os plexos emitiam luminescência particular. Então, ele vibrava a luz de cima a baixo, né? Então, a gente perceber que a mente vem aí com uma luz esférica característica, com um potencial de radiação. Então, a gente percebe aí com o André Luiz, mais uma vez, que a gente traz junto conosco
os sinais da qualidade dos nossos pensamentos nos dois planos da vida. O irmão Clementino tinha acabado de chegar, mas só dele chegar, a gente já via que a mente dele tinha essa luz toda característica que irradiava, né? Aí ele continua. Sangue, encéfalo, nervos, ossos, pele e músculos representam materiais que se aglutinam entre si para a manifestação transitória da alma na Terra. Então, o nosso corpo é transitório. A nossa realidade é a realidade espiritual. E muitas vezes a gente passa a vida inteira só se preocupando com o lado de fora, com a casca, se esquecendo que essa vestimenta ela é temporária. E essa vestimenta ela vai ser lapidada de acordo com a qualidade dos nossos pensamentos, né? Então, para Raul e Clementino conseguirem ter esse fenômeno de intercessão mediúnica, foi necessário que essa corrente mental tivesse em sintonia. Para isso, Clementino baixou, diminuiu a sua luminosidade, diminuiu o seu nível de vibração para conseguir se comunicar, para conseguir falar através de Raul. E nesse intercâmbio mediúnico, a gente vê, né, quando ele faz a prece, que não existiu uma passividade, não foi uma psicofonia, não, foi simplesmente a inspiração. E aí a gente para e pensa numa outra coisa. Quantas vezes a gente está em casa e existe esse tipo de intercâmbio no nosso lar? Intercâmbio que vem muitas vezes de inimigos de passado que estão dentro da nossa casa. Vem de companheiros que a gente trouxe da rua, companheiros invisíveis que a gente trouxe da rua. Às vezes é inimigo de algum parente meu que quer bagunçar a vibração, o equilíbrio do meu lar, e aí faz com que eu solte aquele comentário azedo, que eu solte aquela reclamação, que eu grite, que eu bate a porta. A gente tem que estar ligado com isso. Porque da mesma forma que a gente está vendo que essa intercessão acontece dentro de uma casa espírita, dentro de uma sala onde está havendo um trabalho mediúnico, os espíritos nos rodeiam em todos os lugares. Tem espírito dentro do nosso carro, tem espírito dentro da nossa casa, tem espírito dentro do nosso trabalho. A Célia, que trabalha dentro de um hospital, está lotado de espírito. Milhares de espíritos sofredores. Também espíritos bons, como a gente já viu nos livros do Divaldo, né, no Transição Planetária, por exemplo. Mas então a gente tem que entender que a barra é uma barra pesada. Então, mais um motivo para esse vigiar e orar, mais um motivo para a gente prestar atenção no que a gente está sentindo para ver se o que a gente está sentindo, falando é nosso ou se é do outro. Porque, por exemplo, eu estou pensando aqui no trabalho e de repente me vem aquela ideia, uma memória ruim, uma coisa desagradável, uma vontade de brigar. Isso é meu? Provavelmente não. Mas se eu não estiver atento a esses dardos que eu recebo o tempo inteiro, eu vou estar virando marionete. Da mesma forma que a intercessão aconteceu aqui, nesse momento da prece, ela vai acontecer o tempo inteiro. Bom, Clementino chega perto de Raul para fazer a prece. E ele inspira Raul, né? Então, essa prece feita por Clementino, suplicando as bênçãos divinas, ela emitia raios luminosos envolvendo o cérebro de Raul no momento que ele estava sendo inspirado. Agora, como é que seria essa intercessão caso fosse de um obsessor? Seriam raios luminosos? O que vocês acham? Não, não seriam raios luminosos. Seriam dardinhos pretos, bem feios e fedorentos, né? Nesse caso, com esses raios luminosos, o cérebro do Raul, ele começava a emitir uma luminosidade intensa. Então, é como se ele tivesse sendo acordado, vitalizado por aquela luz intensa, né? Aquele jato de força mental que o irmão Clementino estava jogando nele, Raul, estava atuando sobre a parte psíquica dele e depois do corpo inteiro, como se fosse uma lâmpada.
uma lâmpada elétrica. Então a gente vê, olha só que coisa maravilhosa isso, gente. Quando a gente escuta que os espíritos de luz são iluminados, é isso, né? Quando os espíritos mais evoluídos são iluminados, eles são mesmo. Nesse aspecto, né? Que esse amor, ele acaba transparecendo por todo o corpo fluídico do espírito evoluído, e no momento de uma intercessão mediúnica, isso acontece com o médium também. Aí Raul ficava orando, estava orando pela inspiração do mentor do trabalho, traduzindo de acordo com a sua potencialidade os pensamentos do mentor. Daí a gente para e reflete uma outra coisa. Se eu não estudar, se eu não trabalhar o meu desenvolvimento espiritual, meu desenvolvimento moral, vai acontecer como se eu fosse um estudante de matemática que eu parei na 8ª série. Aí vem um professor super graduado, com doutorado em matemática. Então vem o marido da Andréia, que é doutorado em wireless. Vem falar comigo. Ele pode falar e dar a palestra mais maravilhosa do mundo. Coisas que as pessoas, os outros pesquisadores iam ficar de boca aberta. Eu não vou conseguir explicar nada. Eu não vou conseguir entender. Por quê? Porque ele está numa outra dimensão. Para a gente conseguir interpretar esses pensamentos de amor, entender esses pensamentos de amor, a gente tem que estudar e aprender. À medida que eu for estudar sobre o wireless, eu vou achar cada vez mais interessante os conhecimentos do marido André. E eu vou conseguir entender o que ele está falando, né? Então, isso da nossa potencialidade como médium é super importante no nosso dia a dia. Quando a gente muda de sintonia, a gente corta aquelas correntes com aqueles espíritos que andam junto com a gente, muitas vezes por séculos, né? Então, a gente não mudou de companhia, continuou com as mesmas companhias de 300 anos atrás, fazendo as mesmas coisas erradas, pensando as mesmas coisas erradas, simplesmente porque é mais fácil, é a nossa zona de conforto, é aquilo que a gente conhece, né? Mas à medida que a gente aumenta a qualidade da nossa potencialidade, a gente vê que acontece a mesma coisa com o Raul, né? Que os nossos pensamentos são combinados com o pensamento do mentor, criando fios de luz. Olha isso. Então, a luminosidade do mentor é repartida comigo através de um circuito de luz, que ele fala, eletromagnético. E aí, muitos de nós, como médiuns, quando a gente tem uma sensação boa, por exemplo, dentro de um centro espírita, ver tá numa igreja, eu fui visitar uma igreja na Bahia semana passada, a Nossa Senhora do Bonfim, e estava tendo um, como se diz, não é quermesse que chama, mas um daqueles eventos de prece mesmo, sabe? E que era para Nossa Senhora dos Nós. E tinha um monte de gente rezando lá. Eu vou falar que a hora que eu cheguei perto da igreja de Nossa Senhora do Bonfim, eu fiquei arrepiada do cabelo até o pé. Eu estava dentro de um centro espírita? Não, mas tinham milhares de pessoas ali dentro, todas rezando. Então, a vibração do ambiente estava elevada, né? Nesse, nesse momento especial de todo mundo pedindo, se ligando a Deus. E isso da pele da gente ficar arrepiada já acontece por essa excitação eletromagnética dentro que acontece no momento do intercâmbio, né? Então, nesse caso, na prece, isso é muito importante a gente entender, porque muita gente acha que a mediunidade é só psicofonia, psicografia, existem vários tipos de mediunidade, mas ela tem que ter essa ligação perispírito, né? Essa conexão mais profunda. No caso da inspiração, não, né? Então, é a mente do comunicante passando para o médium, para o canal, as ideias, e o médium em mesma sintonia
passando aquelas ideias, né? Esse mecanismo da mediunidade vai acontecer com todos nós, em maior ou menor densidade. Por que que eu estou falando isso? Porque todos nós somos médiums, em maior ou menor grau. Quanto mais a gente trabalha a nossa mediunidade, mais desenvolve a nossa mediunidade, mais sensíveis nós nos tornamos aos lugares que nós visitamos. A gente vai a lugares que a gente não quer ir mais. A gente encontra com pessoas que a gente pensa, essa pessoa não me faz bem. Então a gente tem que estar atento a isso, pensando, não, eu já senti que essa pessoa não me traz nada de bom, então eu vou procurar outras amizades. Se eu já sei que aquele lugar não me faz bem, que eu volto para casa com dor de cabeça, com dor de barriga, com vontade de vomitar, eu já sei que aquele lugar não é um lugar bom, né? Que é um lugar de fluidos pesados. Porque a mediunidade, isso da gente estar mergulhado, ele vai acontecer em qualquer lugar. A gente vai estar vendo nesse capítulo que o cérebro da gente, ele funciona tanto como um aparelho emissor como receptor de energias, né? Então a gente está o tempo inteiro nos influenciando ou influenciando aquelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Então a gente vê interessante esse mecanismo da mediunidade aí, que esse jato de força mental do irmão Clementino, ele atua sobre a zona psíquica de Silva, né? Como uma corrente que está ligando uma lâmpada dentro da mente dele. Então, depois disso a gente vê que do cérebro, né? O cérebro é um instrumento, né? Ele vai para toda a parte nerval do corpo. Então, ele se apoia no plexo solar. O plexo solar é o centro de força que fica na região do umbigo. E ele fala que e funciona aí como uma energia elétrica de usina emissora. Olha isso, gente. É uma usina elétrica. Então ele está criando, gerando energia. Então, de repente, não só o Clementino estava nessa emissão de energia, mas de repente o Raul também passa a vibrar esse mesmo nível de energia. Aí a gente escuta o Raul falando e a gente se emociona por causa da vibração poderosa. E essa energia, ela se espalha por todo o corpo. A gente vê no capítulo mais adiante, falando que os poros da gente funcionam como antenas, né? Os vasos sanguíneos funcionam aí como canais de energia, como se fossem ligamentos, cabeamentos. Então, a gente mesmo se transforma numa pilha, iluminada ou não. E da mesma forma que, nesse caso, a gente está tendo uma reação positiva, feliz, poderosa, iluminada, numa atuação obsessiva, acontece o contrário. Quando a gente tá ajudando pessoas que estão em condições de obsessão, de possessão, de subjugação, que estão doentes mentalmente, com crises de ansiedade, crises de pânico, crises de depressão, a gente tem que prestar muita atenção. Porque qual é a emissão de energia que essas pessoas estão enviando o tempo inteiro? Não são jatos de luz, né? Elas estão tanto se envenenando quanto envenenando o ambiente que está ao seu redor, e envenenando as pessoas que estão perto delas. Por isso que é muito complicado para a gente conviver com quem está passando por um momento como esse, porque a nossa vigilância tem que ser em dobro, redobrada, para que a gente aguente o tranco, né? E o que que a gente pode fazer num momento como esse? Orar por aquela pessoa. Aquela pessoa não está com o braço quebrado, não está com a perna quebrada, mas ela está quebrada por dentro, né? E esse machucado invisível, ele vai estar contaminando não só o corpo físico dessa pessoa, mas também influenciando o ambiente das pessoas que convivem com ela. Então a gente vê aí que a pessoa, no caso, o Raul, ele se tornou toda luz e saía pela boca essa luz, através das palavras, né? Então a gente tem aí
os nossos sentidos, a boca, ou os nossos membros, as mãos, os pés, como instrumentos para a gente distribuir esse amor, né? Aí eu copiei um pedacinho do que o Aulus fala, onde ele compara o fenômeno do intercâmbio espiritual com a força do nosso pensamento, sendo como um sistema eletromagnético. Eu achei complicado e achei mais fácil a gente ler juntas, né? A lâmpada em cujo bojo se faz luz arroja em si mesma os fotônios, que são elementos vivos da natureza, a vibrarem no espaço físico pelos movimentos que lhes são peculiares. Então, a lâmpada tem os fotônios, então ela vai iluminar ali aquela peliculazinha, né? E a nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia irradiante, a ideia vai ser essa lâmpada, mais clara ou mais escura. Lança fora de si os princípios espirituais condensados na força ponderável e múltipla do pensamento, princípios com que influímos no espaço mental. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que através da ideia, através dos nossos pensamentos, nós lançamos princípios espirituais. Essas imagens têm vida, né? Nós estamos criando. E essas imagens condensadas, né? Elas não só elas vão estar influindo na gente, mas também no espaço mental que está ao nosso redor. Os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações que despedem. Então, a gente, como planeta Terra, como um planeta de expiação e provas, em que o momento de transição planetária está tão duro, tão doído, tão sofrido, tão triste, a gente está influenciando o universo inteiro. Olha só isso, gente. E as almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. Então, quando a gente está aqui, que a gente está refletindo sobre a qualidade mental, que a gente está usando as nossas palavras de formas positivas, dentro desse grupo de 6 pessoas que estamos aqui, nós todas estamos influenciando umas às outras, de uma forma positiva. Se a gente fosse levar para o outro lado, se a gente tivesse num bar, bebericando e falando mal dos outros, qual seria o agente mental que a gente estaria produzindo? Primeiro, a gente estaria bebendo veneno, né? Porque o que está saindo da minha boca seria veneno. Da mesma forma que vai estar entrando dentro do meu corpo, vai ser veneno também. Então, é importante a gente ter essa consciência, né? De como a gente pode influenciar os outros. Não que a gente mude ninguém, né? Mas a gente tem que entender que é nossa responsabilidade. Quando a gente fala, eu quero paz no meu lar, quem não quer paz no lar? Todo mundo quer. Essa paz vai começar onde? Dentro do meu pensamento, na qualidade do meu pensamento, na qualidade dos raios mentais que eu vou estar emitindo o tempo inteiro. E esses raios mentais vão estar influenciando o meu corpo físico, o meu corpo perispiritual e todo mundo que vive embaixo do meu teto. Assim como o meu planeta também. A gente teve essa conversa com a Rosaura uns tempos atrás, quando teve a crise das enchentes no sul, que a gente falou, faça evangelho toda noite, reze toda noite, porque os mentores precisam de ajuda para fazer o bem. Isso está no livro Transição Planetária. Por quê? Porque os nossos pensamentos vão estar influenciando a região que a gente está. A própria Joana de Ângeli, no livro Mestre de Amor, ela fala que quando a gente faz evangelho no lar, na nossa casa, dentro de um apartamento, dentro do prédio, o prédio inteiro se beneficia. Quando se faz evangelho no lar, dentro de uma casa, a rua inteira se beneficia. Então a gente nem sabe o nome do vizinho, mas a gente está ajudando o vizinho.
Isso da onda mental é, é muito importante, porque como a gente não vê, assim como a gente não vê o raio de sol, como a gente não vê raio ultravioleta, como a gente não vê onda de rádio, a gente acha que não existe, né? Mas existe uma concentração silenciosa de força. E essa força a gente percebe quando a gente fala. Se eu falar para Andréia, Andréia, você tá bonita hoje. Ela vai sentir uma coisa. Se eu falar, Andréia, eu odeio você, ela vai sentir outra coisa. A exteriorização dessa força normalmente é feita através das palavras. Mas a gente tem que ver que o pensamento também vai fundo. A gente brinca que muitas vezes mãe tem o olhar de 007, né? Não precisa abrir a boca, só olhar para o filho já sabe, né? Então, quando a gente tem pensamento de crueldade, de revolta, de tristeza, ou de esperança, de amor, de alegria, a natureza física desse pensamento, a qualidade é completamente diferente. Cada um desses pensamentos vão ter características, peso, é, cheiro completamente diferente. Os mais elevados, como o amor, esperança, alegria, caridade, são pensamentos mais elevados. Os de revolta, de ódio, de crueldade, são pensamentos pesados, né? E vão ter aquelas qualidades magnéticas também, né? Então, eu acho que isso é importante a gente entender, que essa onda mental, ela é exteriorizada de alguma forma. Tudo começa na mente. Se a gente pensar o avião mais bonito, mais moderno que existe hoje, alguém pensou antes dele existir. Antes do nosso planeta, a Terra, existir, há 4 bilhões e meio de anos atrás, quando Jesus recebeu a incumbência de ser o governador da Terra, Jesus teve que imaginar como seria o planeta para criar esse planeta. Ele, dentro dos seus trabalhadores, ele contratou engenheiros para criar cada setor da natureza, para criar os bichinhos que voavam, os bichinhos que estavam na terra, as florzinhas, as árvores. E a gente se esquece disso. A gente olha para a natureza e acha que veio tudo de uma cabeça só. Não, né? Então, isso do pensamento ter uma qualidade magnética é importante. Por isso que a gente chega perto de umas pessoas, tem gente que a gente chega perto e fala assim, nossa, só de falar com você, já fico numa paz. Só de chegar perto de você. Eu estava tão agitada, só de ficar perto de você, você me faz tão bem. E tem outras pessoas que a gente sente como se fosse porco-espinho, não é? Na verdade, tem gente que a gente chega perto e essas pessoas têm o dom de tirar aquilo que a gente tem de pior. Por quê? Por causa da qualidade magnética, né? Então, assim, nós somos vítimas ou beneficiários da qualidade do pensamento que a gente emite. O nosso pensamento, a gente tanto pode se escravizar com compromissos de passado, com vícios de passado, seja desejo de vingança, bebida, droga, sexo, ódio, ou a gente pode se libertar, né? Crescendo conforme as escolhas mais ou menos harmônicas que a gente faça em relação ao além do amor. André Luiz fala muito da mente, então eu acho que, fechando esse capítulo, o que a gente tem que refletir mesmo é que tudo começa na mente. A força mental é uma onda eletromagnética. Da mesma forma que a gente vê isso numa corrente elétrica. Se a gente chegar perto de uma torre de alta tensão, só de chegar perto a gente vai escutar aquele zumbido esquisito. Se a gente pegar dois ímãs ao contrário, a gente vai sentir aquela distância, aquela força invisível, né? Da mesma forma, o nosso pensamento tem um peso, tem cor, tem cheiro. E isso vai definir o nosso campo magnético. Isso vai fazer com que a gente seja uma pessoa mais leve ou mais pesada, né? E a gente vai estar respirando e vivendo dentro da qualidade desses pensamentos. A única pessoa com quem
A gente vai conviver até o último dia na nossa vida, somos nós mesmos. Nós somos a nossa única companhia. Por mais que a gente tenha pai, mãe, irmão, filho, marido, esposa, não importa, porque a gente tem que aprender a viver sozinho, conosco mesmos. Porque é só a gente que a gente tem mesmo. Então, qual é a qualidade dos pensamentos que eu estou escolhendo? Essa qualidade dos pensamentos vai refletir na qualidade da minha vida. Eu não consigo mudar a minha vida se eu não mudar os meus pensamentos. Então, se tem uma coisa ruim dentro da minha vida, dentro da minha casa, dentro do meu casamento, eu tenho duas opções. Eu posso focar só na coisa ruim. Eu não gosto quando o Ricardo faz isso, eu não gosto quando o Ricardo fala aquilo, eu não gosto quando o Ricardo vai nesse lugar, eu não gosto quando. Ou eu posso focar nas coisas positivas. O que que acontece se eu só focar nas coisas negativas? Eu vou estar energizando os pensamentos negativos. Eu vou estar aumentando a carga mental negativa. Então, para a gente pensar, é mais fácil a gente pensar naquilo que a gente não quer do que naquilo que a gente quer. E o que a gente está tentando refletir nessa noite é focar naquilo que eu quero. O que é que eu quero? Qual é o meu objetivo maior? Como é que eu chego até lá? Né? E a gente tentar vencer as nossas próprias limitações todos os dias. E no capítulo seguinte, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre reforma íntima, sobre autoconhecimento e, e também sobre a vigilância. Porque sem essas três perninhas a gente não sai do lugar. Então era isso que eu tinha para falar para vocês e a semana que vem a gente fala da segunda parte desse capítulo. Quem quer comentar? Complicado esse capítulo, né? Meio aula de engenharia elétrica ali. Pode falar. Mas a gente sabe, porque estuda, porque lê, porque ouve, essa questão dos pensamentos, da sintonia, não é? Através do pensamento. E quando a gente estuda, assim, dessa maneira, isso está sendo reforçado, chamando mais uma vez a nossa atenção. Eu lembro de uma vez que eu estive em Aparecida, e que aquela luz que emanava daquela tipo procissão de velas Procissão, era, exatamente. E tinha, era na Bahia também tão, era procissão, isso. tão intensa que eu me senti com os pés grudados no chão e não conseguia me movimentar nem para os lados nem para trás, porque eu tinha a impressão que eu estava envolta naquela energia como as outras pessoas. Eu tinha a impressão que se caminhasse ia me chocar no outro, ia cair, eu nem sabia para que lado eu ia, não é? Então, estudando sobre isso, em seguida me vem essa lembrança da força, da energia, daquela luz, daquela corrente do bem, né? Aquela corrente de amor. No outro dia de manhã, quando nós passamos pelo lugar, eu olhei e até fiquei surpresa, porque não era nada daquilo, né? Era um templo, como outros, não é? Um espaço grande, e sem nenhuma pessoa circulando, não tinha nada disso, não. Então, Aham. aí a gente entende a força, né? A força do pensamento, e é tão bom a gente saber que a gente pode exercer, ser parte dessa força, dessa corrente do bem para os outros e para nós também nos abastecermos disso, porque isso depende muito de nós, né? Ou, penso eu, depende só de nós. É verdade, depende da gente, né? E muitas vezes no segundo livro dos Espíritos, o esforço é bem pequeno, é a gente que não tem esforço nenhum. É, É mais ser sem vergonhice do que qualquer esquecido que coisa, né? qualquer outra coisa. Bem assim. Obrigada, Rosário. Mais algum comentário?
Interessante é que você falou quando a gente está junto, tem pessoas que atraem o que é ruim na gente, né? Interessante que tem pessoas que não percebem que isso acontece. Então, muitas das vezes, você está num casamento em que aquela pessoa que está com você você está sendo só é, tiram de você, né, a sua parte ruim. Você é grosso, você trata a pessoa muito mal, tudo. E quantas pessoas você, assim, é maravilhoso, mas com o seu parceiro ou sua parceira, você é completamente o oposto que você é com outras pessoas, né? E as pessoas que estão nessa situação não percebem é, que é isso, né? Que é a energia do outro que está atraindo o que é pior de você, né? É, e a gente tem que lembrar que o acaso não existe, que muitas vezes a gente vem dentro de um casamento e o Chico fala, Chico não, o Divaldo fala que 90% dos casamentos da Terra, né, a gente não pode falar para quem quer casar, são de resgate. Hum, 5% são mais ou menos. E tipo, 1% só de afinidade. Mas no mais de 95% é dor de cabeça mesmo. É acerto de conta. É hum. aparar a aresta, né? As arestas. Exatamente. Então, aí a gente tem duas opções, né, Andréia? Que se a gente veio aqui é para a gente aprender a amar, né? A gente pode aprender a amar ou a gente pode Mas só que continuar muitas brigando, das né? vezes as pessoas elas acham que isso é amor. Não, O que não é isso. é, é verdade. Vai entender, né? Né? É verdade. É. Desconhecimento da paz. Mais algum comentário antes da gente encerrar? Queria ouvir a série. Ah, né, eu estava achando interessante também, parece que todo o capítulo, né, reforça a importância da gente se conhecer, né, do estudo constante, né, do aprendizado constante, e do trabalho, né, que requer para a gente fazer. A gente vai falar mais sobre a reforma íntima, né, nos capítulos seguintes. Ah, porque é justamente essa vigilância, né, que a gente tem que ter para saber quem que a gente está atraindo, né, como vocês falaram também. E também porque nós, fora, né, do centro, fora dos trabalhos mediúnicos, a gente tem a nossa vida, né, nós somos expostos, né, como você falou, onde eu trabalho, onde todo mundo tem as atividades deles. E mesmo em casa também, né, com pessoas da família, que a gente depara, né, com pessoas com ansiedade, com depressão, e a gente vai absorvendo todas essas energias, né? E então a importância desse trabalho constante para a gente poder se conhecer, para poder saber onde que o meu pensamento, as minhas emoções terminam e onde que a influência de outros começam, né? Para a gente poder se preparar adequadamente e formar aquela a barreira de proteção, né? Com a sintonia, com a espiritualidade que nos protege. Uhum, uhum. E a gente pode fazer isso, né? Quando a gente entra em casa, quando a gente entra no trabalho, a gente pode pedir essa cúpula protetora de luz, né? E se a gente perceber que existem aquelas pessoas que conseguem tirar o que a gente tem de pior, né? Ou conseguem cutucar a gente, conseguem chatear a gente rezar por elas, né? E saber que elas não estão sozinhas dentro da nossa casa ou dentro do nosso trabalho. Então, a Uhum. gente pedir por todos aqueles nas nossas preces, e porque a gente vê aqui que a prece tem poder, né? Então, vamos continuar. A gente fica achando que rezar é só na última instância e a gente não, muitas vezes diminui o valor desse instrumento tão valioso que é a prece, né? Então, que a gente saiba aproveitar, né? E o ideal seria que a gente vivesse em prece, mas
Difícil ainda no grau evolutivo da gente, né? Porque a gente ainda pensa errado, faz coisa errada, fala errado. Mas é nesses momentos que quando a gente está mudando aí de ambiente, a gente lembrar de pedir para o nosso anjo da guarda proteger a gente, envolver a gente com luz, envolver aquela pessoa difícil, para que a gente tenha mais paciência, para que a gente tenha tolerância. Todas as pessoas que convivem conosco e de alguma forma são pessoas difíceis, elas estão ensinando alguma coisa para a gente, né? Então, a pessoa difícil está ensinando perdão, ensinando paciência, está ensinando tolerância. Ninguém está falando que é fácil. Se fosse fácil, a gente não tinha que aprender, já está aprendido, né? Então, se é difícil, é porque a gente ainda está no processo de aprender, né? Mais alguma coisa antes da gente encerrar? Ninguém mais quer falar? Posso falar? Respeitando o nosso tempo, que já está quase terminando, né? Eu queria só fazer referência a 3 momentos da nossa reflexão que balançaram o meu coração. O primeiro, no meu livro, está na página 53. O mentor desencarnado levantou a voz comovente, suplicando a bênção divina, com expressões que nos eram familiares. E mais alguma coisa, né? Isso aí me fez lembrar da importância da prece. Nós não podemos, de jeito nenhum, duvidar de que a prece é aquele canal luminoso de ligação com o alto. O recurso, é a ferramenta, é o instrumento que possibilita a nossa comunhão, a comunhão da criatura com o Criador. Então, prece quer dizer comunhão com o Pai. No nosso singelo grau evolutivo, nós ainda não estabelecemos sintonia direta com Deus, mas nós, com esse esforço bem intencionado, com a nossa fé, nós já estabelecemos sintonia com os mensageiros do bem, com os mensageiros do amor, que trabalham em nome de Deus, que trabalham em nome de Jesus e que não nos desamparam. O segundo trecho que mexeu comigo está nessa mesma página, que diz: esta onda de força descansava sobre o plexo solar, onde se transformava em luminoso estímulo que se estendia pelos nervos até o cérebro, do qual se derramava pela boca em forma de palavras. Aí foi um monte de informação de uma vez que balançou meu coração. Primeiro, a gente não duvida de jeito nenhum, e a Ana comentou isso, acerca da voltagem, da intensidade dessa energia eletromagnética que nos envolve, que nos permeia por dentro e por fora. Nós sabemos, nós já estudamos e aprendemos com a doutrina, que nós vivemos mergulhados num mar de energia. E de acordo com o que a gente está fazendo, pensando, falando, sentindo, essa voltagem se altera para o positivo ou para o negativo. E aí, com a consciência aflorada e usando os recursos que a doutrina nos informa, é como se a gente tivesse condições, recursos para ligar a nossa tomada nessa tomada do mundo maior. Então, estabelecendo essa sintonia com o alto, o panorama da nossa vida se transforma, né? E essa ligação, essa sintonia com o alto, vai possibilitar que nós possamos trabalhar pelo bem. O que o André Luiz aí, de uma forma bastante singela, fala que esse amor, essa energia positiva se derrama através das nossas palavras. Mas a gente já sabe que ela se derrama através de palavras, através do olhar, através da transmissão de energia, do nosso magnetismo, né? Então, se a gente está numa boa sintonia, a gente está fazendo bem, assim, intensamente. E, para não esquecermos,
tudo começa na mente, tudo começa no pensamento. A força mental gera essa onda eletromagnética poderosa, né? E que será, como a Ana lembrou, positiva ou negativa. Ela pode ser luminosa, como ela pode ser feia e mal cheirosa, né? Então, nesse capítulo, nós estamos tendo um alerta muito sério em relação à responsabilidade que cada um de nós tem em relação à qualidade dos nossos pensamentos. E o terceiro ponto que mexeu muito comigo foi o texto que a Ana transcreveu aí integralmente e que nós lemos juntos, né? Falando da lâmpada em cujo bojo se faz luz e arroja de si mesmo os fotônios. Nessa hora ficou tão claro na minha mente, no meu coração, que é uma comparação muito singela, é como se fosse um abajur. Liguei a tomadinha lá o fiozinho lá na tomadinha, a energia chega, a luz se faz presente e se irradia à nossa volta, em torno de nós, e muitas vezes iluminando todo o nosso ambiente, né? Agora é muito importante que a gente lembre que ilumina por fora, mas primeiro ilumina o nosso mundo íntimo. E acender a nossa própria luz no nosso mundo íntimo é aquela recomendação que Jesus fez. Vocês se lembram que no Evangelho fala que quando a gente fosse fazer uma prece, quando a gente fosse orar, para a gente se recolher no nosso quarto? Não é quarto material, é o nosso mundo íntimo, porque a iluminação começa de lá. Gratidão, André Luiz. Então vamos assim, fechando os nossos olhos, agradecendo a André Luiz por todos esses ensinamentos, a Emmanuel, onde quer que ele se encontre, pela coordenação desse trabalho, agradecendo ao Chico Xavier, por toda a entrega que ele fez durante toda a sua vida para trazer esses ensinamentos para nós. Ele que foi um exemplo do amor vivo. Jesus abençoa os nossos lares, fluidifica as nossas águas, auxilia a todos que convivem conosco, encarnados ou desencarnados. Transforma a nossa casa num oásis de paz, Senhor. Ajuda-nos a pensar bem, a falar bem, a viver bem, para que nós possamos ser exemplos do teu amor onde quer que estejamos. Graças a Deus. Muito obrigada. Obrigada.